boa noite, você que está aqui na BMC News, o programa Sou Bem-Sucedido, nosso encontro de toda quarta-feira. Que alegria ter você aqui, que alegria transformar você numa pessoa bem-sucedida. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais, mas eu quero aqui já cumprimentar o meu amigo sócio Vandique Silveira e apresentador. Tudo bem, Vandique? Tudo bem, Júnior? Você tá bem? Estou bem, e você? Tô ótimo, não podia estar melhor porque estar aqui é uma missão da minha vida. Boa noite a todos, um prazer enorme estar com vocês. Obrigado pelo tempo de vocês e atenção com a gente. Esperamos que vocês gostem desse programa muito importante e essa busca do sucesso. Nós trazemos para vocês pessoas que são bem-sucedidas e essas pessoas que são bem-sucedidas, elas contam para a gente como é o sucesso através das lentes dos olhos delas. Bom, é o seguinte, você quer ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida? É fácil. Você quer ter mentoria com o Vandique Silveira e comigo, com mais 11 especialistas? Você que é telespectador da BMC News, você pode e ganha uma semana de degustação. É fácil. Anota aí. Anota aí. Tá vendo esse QR Code na sua tela? É só você colocar aí, você vai falar com a Keila, porque já vai cair o contato com ela e aí você já vai poder degustar uma semana de mentoria com o Vandique Silveira, eu e mais 11 especialistas. Vandique, hoje trouxemos uma pessoa que é fera. Médica, ela é dermatologista, ela cuida de cabelo, inclusive cuida dos meus. Depois você tá ficando careca? Cara, depois ela... Deixa ela contar. Não tô ficando careca, mas depois ela vai falar um pouco sobre isso daí. Mas é o seguinte, cara. Ela hoje atende numa das maiores clínicas hoje do Brasil. E ela é fera. É fera. Eu sei quem é. Posso falar? Vamos. Posso apresentar? Vamos. Pessoal, hoje trouxemos aqui doutora Patrícia Fabrini. Doutora, que alegria tê-la aqui. Obrigada. O prazer é todo meu. Como é que está? Tá tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem. Doutora, é o seguinte, já vamos começar já perguntando de onde ela veio, não é? A história da História pessoa, dela, né? de onde você veio, doutor, onde nasceu, como é que era a sua família, como chegou na medicina. Eu queria que a senhora contasse pra gente um pouco dessa trajetória. Então, eu sou uma mineirinha, né? Mineirinha. Mineiro. E os mineiros são, assim, queridos, né? Eu falo que são pessoas em quem a gente pode confiar, né? Eu sou mineira. Fiz toda a minha formação lá. Eu falo que a medicina, ela nos escolhe. É uma cachaça. Ela nos escolhe. A gente não escolhe a medicina. E eu fui escolhida. Eu fui escolhida pela medicina. Passei no meu primeiro vestibular. Entrei muito nova. Entrei nova. Formei nova. Casei nova. Comecei tudo rápido. Mas... parece que tudo que foi me acontecendo foi criando uma possibilidade de eu estar aqui hoje, acredita? Pessoal, anota aí. Tudo que foi me acontecendo, né? Comportamento, oportunidades... Dificuldades, eu entendi. Nem tudo é flores. Me levou até aqui. Então, nós somos responsáveis, em última instância, por onde nós estamos, se bem ou mal. Sim. Exatamente, você falou tudo. Então, assim, foi uma trajetória de pais maravilhosos, né? E aí eu falo uma outra, se a gente for falar palavras-chave aqui, gratidão. Então, assim, eu nunca tive muito, mas também nunca tive pouco. A gente viajava 2 vezes por ano, mas meu pai sempre se preocupou com com o nosso estudo, sabe, com os nossos valores, com as nossas crenças. Nisso é que eu falo, que o mineiro é uma pessoa em quem a gente pode confiar. Isso é importante na medicina atual, muito. Porque o paciente que está ali, ele vai querendo saber de você que estudou para aquilo, se ele deve fazer aquilo. E a gente tem que ser correto. Então, além de tudo aquilo que a gente estuda, nós temos que ter os nossos princípios. A gente tem que criar um mundo... Anota aí. Princípios. Princípios invioláveis. Isso. Princípios são mais ou menos como o muro ao redor do seu castelo e existem defesas que antecedem os seus princípios, mas uma vez que chegou no seu princípio, os princípios, não tem argumento, não tem negociação, daqui não passa. Exato. Tudo que começa bem, termina bem. Mas a gente fala de valores e princípios, é claro, né?
em todos os estados do nosso país tem, né, a construção de princípios e valores, Sim. mas isso é uma característica do mineiro também, né? Eu falo que eu viajo o Brasil inteiro, o Dick Silveira Eu também. morei em Belo Horizonte, 4 anos. Então, e como isso é muito peculiar do mineiro, né? Sim. O mineiro é muito conservador, né? Muito família. Então, eu acho que a gente traz algumas coisas desses valores de família, né? De respeito. E aí a gente tem que ter respeito ao paciente. Quando a gente se propõe a um trabalho, a gente tem que acreditar nele. E eu sempre tive esse estímulo da minha família, que acreditou em mim. A gente tem que lutar por ele, né? E é isso que nos constrói os nossos valores diante das benéfices da vida e das dificuldades da vida, né? Eu acho que é isso que me construiu. Então, eu entrei na dermatologia, era uma prova concorrida, sim, mas eu nunca achei que era difícil. Eu não me preocupava com isso. E aí, de novo, o valor, a fé. A gente tem que ter fé para poder vencer. A gente tem que ter fé em Deus ou em qualquer crença, o que eu acho que é sempre um ser superior que você vai confiar a sua vida. Porque, né, quem faz medicina, não tem como você não acreditar em Deus, entende? Você vê o milagre da vida, né? E você acompanha isso tudo o tempo inteiro. Então, eu acho que fé, valores, princípios, ética, são coisas que estão em moda. São, né, Anota assim, aí, pessoal. Você viu que ela está falando só de condições comportamentais. Total. Todo o resto, inclusive a área que eu faço aqui dentro, eu incorporo o seu comportamento para que você possa tomar decisões racionais, sabendo que existem várias irracionalidades no processo de formação dos nossos comportamentos, tá certo? E que você possa tomar decisões que beneficiem você e o seu negócio. Então essa questão comportamental, ela precede tudo que você vai aprender aqui para que você possa ter consciência de que seu comportamento se reflete em todas as áreas da vida. E como é que foi essa decisão da medicina, doutora? Tem alguém da família que é médico? Não, meu pai era advogado, minha mãe professora, mas é o que eu falei, a medicina parece que você é escolhido, você é chamado para aquilo. E desde pequena eu sempre tive a vontade de cuidar, sempre tive, né? Aí vocês vão me falar, mas Paty, você é dermatologista, você trabalha numa área, né, da tricologia, vamos dizer que você está cuidando da beleza, da autoestima, do bem-estar, Sim. do cuidado com a pessoa. Então, eu acho que foi isso, sabe? Eu sempre tive essa vontade de cuidar, eu sempre me preocupei com o bem-estar do outro e isso me trouxe para a medicina. Eu não escolhi, eu fui escolhida. Assim como na tricologia, eu não escolhi, eu fui escolhida. A impressão que me dá, e ela que vai responder, estou fazendo de uma forma provocativa, é que às vezes a gente vê muitas pessoas desistindo dos seus sonhos, desistindo... porque medicina é difícil, a gente ouve muito isso. Mas não, você acreditou nos seus valores, nos seus princípios, você na sua fé, Deus em mim, acreditou em você e acreditou naquilo que você realmente era chamada, e aí os desafios se tornaram, não é que não eram grandes, se tornaram pequenos devido a todos esses propósitos. Não sei se você concorda comigo, Vandir. Júnior, não tem nada difícil e não tem nada fácil. Exato. Não existe nada fácil, nada difícil. O que existe é: estou preparado de conhecimentos, com experiências, e o meu comportamento e a minha questão mental, essa blindagem mental que eu falo muito, para que o meu comportamento não estrague a festa. Quem vai estragar a festa e fazer difícil é o seu comportamento. Se você não estudou o suficiente para a prova de medicina, ela vai ser difícil. Se você estudou suficientemente bem para a prova de medicina, ela vai ser adequada ao seu nível de competência. Deu passo, né? E aí Deus dá a ponte. Você está falando aí, então, né, que não existe o difícil fácil, existe o foco, a disciplina, a determinação do que eu quero. A disciplina começa com o negócio todo. Você sai na direção da disciplina que leva ao foco. Aquele é um relógio. Por isso que quando a gente fez aquele design do nosso mantra, é um relógio. A disciplina está nas 12 horas e ela vai, né, em direção do foco. O foco
gera o quê? Metas. Metas necessitam do quê? A hierarquia de prioridades. Uma vez que você tem prioridades, você passa a executar. Na hora que você passa a executar, coisas dão certo, coisas dão errado, você aprende com aquilo que não deu errado, você desenvolve resiliência, você Sim. começa a colher frutos. Este caminho redondo, idas e vindas, várias vezes, ele propicia o sucesso. Não tem como fugir desse mantra. Ele é tatuado na minha retina, porque se não fosse ele, Adorei. não estaria aqui com vocês hoje. Então eu sou prova cabal viva Nem eu, de né? que funciona. Você também. Você Nem também. Eu tenho tatuado na retina. Eu, quando eu tô assim, vejo o nosso ciclo do sucesso. É isso. E é o que é importante, você que nos assiste, a gente já vai voltar com a doutora Patrícia, é que nós não estamos aqui, né, os apresentadores aqui, podemos afirmar para vocês que, primeiro, que nada foi fácil. Nada foi fácil. Se a gente for deixasse pelo recurso Mas natural nada foi difícil, porque Exato. quando se descobriu que tinha aquela questão de estar preparado e ter a capacidade de receber aquilo, não foi fácil nem difícil, foi adequado, foi justo. E se a gente deixasse pelo percurso natural das Ia coisas... ser difícil. Ia ser difícil. É. Impossível. Exatamente. Para Então, mim seria impossível. por isso que o programa Sou Bem Sucedido, tanto, né? Aqui o programa na BMC News, o que a gente faz, a gente prova que tudo é possível. Mas voltando à doutora Patrícia, então você escolheu, a medicina te escolheu. Sim. E como foi o período de faculdade? A hora que entrou, passei. Para uma jovem de 17 anos, né? 17 anos. Um susto, né? Porque você acha que vai continuar sendo colégio e não é o colégio mais, né? São pessoas de todos os lugares do Brasil, de todas as idades, de diferentes famílias, diferentes valores. Mas, de novo, assim, eu tinha uma meta. Então, e até hoje eu penso isso. Anota aí. Eu tinha uma meta. Vocês estão entendendo como é que a coisa funciona? Sem meta de curto, médio e longo prazo, você não vai sair do lugar. Não adianta só ter a disciplina. Se você tem a disciplina, você vai acordar todos os dias às 5 horas da manhã. Putz, perfeito. Tá levando palma do Van Dijk. Para que você tem essa disciplina? Porque você pode ser uma pessoa, nada contra os monges, ter uma disciplina monástica, mas vamos dizer assim... Parou na segunda, na página 2. Né? 9 horas da manhã você já não tem mais meta. Eles têm foco, mas e aí? O que Não sai dali? Né? Então, o que ela falou? Doutora Patrícia disse o quê? Tem uma meta. Meta é o norte certo para a vida das pessoas. Isso. E aí, depois dessa meta vencida, quando eu me formei, eu tinha outra meta, porque eu queria ser dermatologista. Na verdade, aí é o que eu falo. E por de que novo, a dermato? Ela me escolheu. Então, durante os estágios, esse eu gosto. Você não quer fazer um estudo aqui comigo? Quero. E aí começava aquela coisa assim, então você traduz esses 100 artigos aqui para mim? Porque naquela época não tinha, né, essa coisa de Google e tradutor. Você traduz esses 100 artigos, porque eu tô no meu doutorado? Traduzo. Então de manhã, na hora do almoço, à noite, eu tava ali brincando de traduzir texto. Nada era pesado, porque eu gostava daquela área. Então você vai dando passo, Deus vai dando a ponte e te fala, agora por aqui. Agora por aqui. Você só não pode parar de andar. Você tem que continuar. Anota aí, moving, não né? pode parar de andar. É verdade. Aí eu continuei, e aí eu escolhi a dermatologia e eu queria passar em determinado lugar e eu passei naquele lugar. E aí, de novo, né, caminhando pela vida, eu conheci o meu marido, por acaso também, no pronto-socorro. É médico também? Ele é médico, Ele é médico. Eu o conheci, ele até trabalha nos transplantes comigo também, nos transplantes capilares. Eu o conheci no pronto-socorro e aí também foi caminhando, casei, tive filhos. E aí vem uma outra coisa também, uma outra palavra-chave. E aí nós tivemos uma filha, um filho, uma família maravilhosa, amo minha família, é um dos meus pilares, né? E um grande pilar é uma família que trabalha junto, que vai conhecer vocês, que vai conhecer todos aqui, assim, todo mundo vive a vida do outro e vibra pelo outro. E aí aos 5 anos minha filha ficou diabética. Com 5 anos de idade. 5 anos de idade. E mesmo eu sendo médica e ele sendo médico, foi um momento de susto, assim, né? Que a gente não estava pronto. E aí, de novo, Deus na nossa vida... Tipo 1, né? Era tipo 1. E na família não tinha ninguém. Nunca tinha. Não tinha ninguém. E aí, bom, então enfrentamos aquilo, sempre com Deus, com muito estudo, com muito carinho, como eu acredito que a vida deve ser.
E aí disso, hoje em dia ela é maratonista, ela é atleta, ela é formada, ela levanta todo dia 5 horas da manhã. Então eu acho que a gente conseguiu passar para ela que às vezes as coisas surgem na nossa vida, a gente não escolhe algumas coisas. Ela tem? 23. A gente não escolhe algumas coisas, mas a gente escolhe como lidar com elas. Então, a Helena ficou diabética aos 5 anos, em junho. E aí, em maio do outro ano, eu fui convidada para conhecer um serviço na Alemanha, porque eu fazia biológicos. Então, dentro da dermatologia, eu sempre fui tricologista, não. Eu fiz todo um caminho que hoje, quando a pessoa chega na minha frente, eu consigo enxergá-la como uma pessoa. E não só um cabelo, um olho, um isso, um aquilo. Não. Então a gente tem, sabe, eu tenho 25 anos de história médica. Esse é o segredo. Que me dá segurança, sabe? Para tratar. Porque a pessoa não vem só o cabelo. Ela vem uma pessoa. Anota aí. É o que eu digo para vocês o tempo inteiro. Nada no mundo é divorciado do resto. Isso. Nada. Não existe isso e o resto, seja lá onde for. Quando a gente vê a roda da vida, naquelas oitavas, né, a gente já viu que tem até 12, mas eu gostei daquela com 8, porque senão a gente começa a dividir muito. Mas quem quer fazer as rodas da vida, a gente tem no nosso site. Veja o que é a roda da vida, que é a sua vida em todos os fatores relevantes para o seu sucesso. Não existe você estar bem em um e estar mal em todos os outros, mas também não existe um que você está mal e você está mal em um e isso não repercute nos outros. Nosso comportamento, ele se cristaliza em todos os aspectos da nossa vida. É como se ele fosse um líquido. E a gente tem que prestar atenção nele, no nosso comportamento e por que nós agimos dessa maneira para que a gente possa tomar as rédeas da nossa vida. Exato. E uma coisa que é importante a gente falar, que eu falei, esse é o segredo, não tem espaço mais na área da saúde, em outras áreas. Aqueles que não enxergam a totalidade de um todo não tem mais espaço no mercado. Minha mãe é médica, minha mãe também é médica. Eu sou filho de pai e mãe médico. Ontem eu fui almoçar com a minha mãe, ela está falando exatamente isso, que a medicina em alguns pontos perdeu a sua humanidade e perdeu a visão do todo, uma vez que você pode estar tratando o olho ou a unha, mas a unha ela não existe apartada do corpo, nem o olho apartado do corpo. Existe uma pessoa inteira que dentro dela tem alguma coisa que anima ela, né? E essa coisa que anima ela faz ela um ser humano. Sim. Você imagina o cabelo, né? Que é o... Na verdade, ele vai repercutir tudo, né? Ele vai repercutir tudo. É a ponta do iceberg de tudo que está acontecendo ali. Eu acho que esses 25 anos me deram tranquilidade de lidar com o ser humano. Eu não estaria tão preparada se eu não tivesse passado por tudo, que às vezes a gente pensa assim, né? Ou os jovens pensam, mas por que eu vou estudar isso? Para que eu vou fazer isso? Porque tudo que eu fiz, tudo que eu colecionei, me é útil, ora aqui, ora ali. Porque a pessoa que está na minha frente, o paciente que está na minha frente, ele vem com a demanda dele, com a necessidade dele. E eu tenho que lançar a mão de todo esse arsenal que eu aprendi para ver o que é melhor para ele, como que eu vou estar beneficiando. O cabelo é um sintoma, então? A saúde do cabelo acaba se tornando um sintoma do corpo? Pode ser de alguma alteração do corpo, né? Assim, e hoje a gente vive um mundo muito corrido, todo mundo está muito inflamado, então assim, a inflamação contribui para uma queda de cabelo, para uma alopecia androgenética. Como que eu não vou olhar a pessoa como um todo? Como que eu só vou pensar? E aí, nesse ponto, eu defendo muito assim o papel do médico, o papel do tricologista, o papel do dermatologista. Tudo isso que eu construí, tudo que eu aprendi, me ajuda a pensar de modo diferenciado no meu paciente. Porque hoje em dia tem muito assim, é lógico que existem grandes profissionais em todas as áreas, mas existem também pessoas que, de certa forma, lançam mão da vontade, vamos dizer, dos homens, de terem o cabelo e de uma forma rápida, porque os homens são pessoas práticas, não têm muito tempo. Então, assim, eu posso te operar amanhã. Quanto vai custar, doutor, ou a equipe, ou a empresa? Custa tanto. Não, a gente tem que ter ética com a pessoa.
A gente tem que saber que a gente pode lançar mão de várias tecnologias, de vários artifícios que vão beneficiar o paciente, que vão poupar as unidades doadoras que são finitas, para que o paciente não faça 1, 2, 3 transplantes e não tenha um médico para chamar de seu, não tenha uma pessoa em quem ele possa confiar e que possa acompanhá-lo e que ele tenha sucesso. Então as pessoas hoje em dia, tudo é muito temporário, né? Nada é feito para durar. O celular você troca rápido, às vezes ele não estragou, tudo você troca. Só que você não pode pensar nisso no ser humano. E aí essa dor que a gente teve quando a minha filha ficou diabética, que virou transformação, me faz sempre ver o outro. E eu falo sempre com os alunos também, né? Já dei aula há muitos anos. Anota aí, me faz sempre ver o outro. Essa é a base da empatia, que é diferente de simpatia. Simpatizar com alguém ou algo, a gente consegue sentir uma relação de, uma pessoa que me interessa, uma ideia que me interessa. Mas quando a gente empatiza, eu vivo e eu piso no sapato dessa pessoa, eu sei onde dói. Ter compaixão não é ter dor, é se colocar no lugar do outro. Então, eu já vivi momentos difíceis que, de certa forma, foram maravilhosos porque me fazem ter respeito, ter carinho com a pessoa. Quando ela fala, doutora, mas é noutra coisa, isso me incomoda. Uma queda de cabelo me incomoda. Uma queda de cabelo, eu tenho dificuldade de tirar uma foto, eu tenho dificuldade de aparecer. Eu entendo. Eu entendo pela queda, eu entendo porque já passei por uma outra situação. Então eu acho que essa é a medicina bonita que a gente tem que resgatar, mesmo quando você está falando de cabelo. E por que não é qualidade de vida? Você acha que os seus valores pessoais influenciam em suas consultas? Com certeza. Eu tenho um consultório cheio, sempre tive um consultório cheio. Meu marido sempre falava, nossa, quanta gente, meu Deus. Mas eu sempre vi as pessoas, todos os meus pacientes têm o meu telefone particular. E aí você vai falar, nossa, mas então você trabalha muito. Eu trabalho, graças a Deus, mas eles não me chamam tanto. Mas eles têm segurança de que me tem ao lado deles. Repete a sua agenda. A sua agenda é o quê? Minha agenda? Ela é cheia, não foi o que você cheia. falou? Por quê? Você entende que é um conjunto de coisas? Mas a minha agenda é cheia de coisas produtivas. Sim, Exato. sim. Né? Na verdade, a minha agenda é cheia de pessoas queridas. Exato, porque se você for ver bem, veja, quando a gente fala, né, de tudo que ela está falando aqui, você que é médico, você que é psicólogo, você que é dentista, aprende com a doutora Patrícia a forma que ela conduz as coisas. Porque quando ela fala de valores, de olhar o ser humano um todo, né, o paciente ele não sentir que ele é só um CPF ali que vai emitir a nota. Ou seja, tem a humanidade, né? E o paciente se sente confortável. Porque você imagina, uma pessoa que chega para ela, vai cuidar do cabelo, o quanto as pessoas chegam desconfortáveis. Desconfortáveis, doutora, olha, humilhadas, com vergonha, né? Tristes, as pessoas ficam tristes. Então a gente não tem que ter essa visão. E eu fico muito feliz porque a medicina evoluiu muito e a gente pode dar saúde, vida, qualidade de vida para as pessoas. Então isso é maravilhoso. Eu adoro o que eu faço, eu adoro. Legal. Gente, vocês estão vendo só? Tá vendo, Vandic? Pessoal, é o seguinte, você quer ser bem-sucedido? Você quer ter mentorias com esse cara aqui, ó? Você vai vir muito ele falar, anota aí, anota. E se eu fosse você, eu anotar, porque são mais que dicas, é o caminho, ok? Quer ter sessões comigo, com mais 11 especialistas? É fácil. Tá vendo o QR Code aí? É só você clicar aí nesse QR Code. Ok? Você vai, a hora que você clicar aí, você já vai cair em contato com a Keila e você, que é telespectador, e que bom ter você aqui, você vai ter uma semana de degustação de graça, free. Uma semana de sessões comigo. A BMC patrocina isso para você. É um presente da BMC. Exatamente. É só você colocar no QR Code e você vai falar com a Keila. No dia seguinte, ela já vai entrar em contato com você. Bom, o papo tá bom. Vamos ter que pedir agora um break. Doutora, a gente já volta. Sim. E é o seguinte, que bom ter você aqui. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Que bom ter você aqui. Vandic, que aula, hein, com a doutora Patrícia hoje, hein?
Não esperava nada menos, para falar a verdade. Doutora Patrícia, que alegria ter você aqui. Que alegria minha. Muito obrigada. Doutora, aqui nos bastidores, a senhora falou que já está quase uma paulista. Como está sendo trabalhar em São Paulo, nessa metrópole enorme? Maravilhoso. Os paulistas sempre me receberam muito bem. Eu falo que o mineiro é uma pessoa muito querida, né? Eu sou uma pessoa assim que, né, dou o meu telefone, dou o meu abraço, dou o meu carinho, assim, me preocupo com as pessoas, mas recebo em troca muito carinho, sabe, assim, muita generosidade. Então, São Paulo para mim está sendo ótimo. E São Paulo, realmente, as coisas acontecem aqui. Então, a gente tem vários projetos que talvez a gente tivesse um pouco mais lento se a gente estivesse em outro estado do país. E que aqui as coisas vão acontecendo porque o mundo está mudando, né? E a gente está tendo menos tempo, a gente continua corrido. São Paulo tem um trânsito difícil, então eu vejo que as pessoas tendem a se encontrar no que faz sentido em uma mesma área para poder resolver diferentes dores. A minha função é resolver a dor da pessoa. Eu sei o que é uma dor de uma queda de cabelo. Eu também já fui tocada pessoalmente, então quando você se coloca no lugar do outro e se disponibiliza a oferecer o melhor, as portas se abrem. Né? Eu acho que é isso que acontece aqui. Uma coisa que é legal, Vandi, que a gente saber aqui, olha só como são as coisas, né? Às vezes o pessoal procura um médico, isso é uma tendência aqui no Brasil, né? Só procura um médico quando tá no último estágio, né? Então assim, só vai me procurar lá na minha clínica, lá que eu já tá muito mal, né? Ou o pessoal vai procurar outros médicos, já tá muito mal. E às vezes a prevenção não é tão aplicada dentro da saúde aqui no país. Lá estava eu, passando com o doutor Fernando. Eu quero contar esse fato aqui, que é interessante. E é uma forma até que você que está assistindo aqui, você entender como a gente pode evitar certas coisas. Aí eu estava lá com a doutora Patrícia. Estava com o doutor Fernando. Aí eu fui lá do lado, né, porque a clínica ela é separada. São duas clínicas. Duas clínicas. Eu fui lá e chegando lá, ela falou assim: vem aqui que eu vou cuidar de você. Eu quero ver a saúde do seu cabelo. E aí, quando ela foi fazer alguns exames e tal, Van Dyck Silveira. Eu jamais imaginaria que eu tinha a alopécia androgenética. Você tinha? Tinha, não tenho, né? É verdade, androgenética. Eu tenho. E aí eu fui entendendo, ela falou assim, tá vendo? Aqui tá começando a cair, tá? Falei assim, você tá brincando, doutora? Foi mesmo. Aí ela, não foi? Uhum. E ela foi olhar, eu fui percebendo, tal, ela foi vendo e a partir de lá já comecei um tratamento. Por que eu tô contando isso? Porque o homem, por muitas vezes, ele demora para procurar médico para ajudar. Sim. E se eu não fosse lá e ela me puxasse, que eu não sabia, que eu jamais, sinceramente... Faz quanto tempo isso? Faz o quê? Uns 4 meses, doutor? Não, acho que no máximo. Uns 4 meses. Ou seja, estou 4 meses tratando, né? Não sei se dá câmera para ver, já nasceu um monte de cabelo aqui. Eu estou fazendo um tratamento e às vezes as pessoas não procuram um médico para fazer uma avaliação de como estão os seus fios, Sim. de como está o seu cabelo, né, doutora? Eu falo que da época do homem das cavernas até hoje, todo mundo está perdendo cabelo. É uma tendência, né? A alopecia androgenética acomete 80% da população. Então, não que todo mundo tenha que fazer uma busca desenfreada, mas o quadro de alopecia androgenética, além da tendência familiar, além da testosterona, da deidrotestosterona, que é um receptor que a gente tem no couro cabeludo e que vai gerar isso, existe a inflamação. Né? Então a gente está vivendo várias coisas, existe o envelhecimento, que a partir de 30 anos a gente começa a perder colágeno. Então é importante que a gente veja e que a gente previna isso, porque o tratamento é fácil. É possível. E às vezes as pessoas vão só assim, bom, agora está me incomodando muito, eu vou resolver porque eu vou fazer um transplante. De novo, como médica e com toda a ética. O paciente, o médico, a gente tem esse dever de falar com as pessoas que a solução não está no transplante. Nem mesmo no transplante. Então eu tenho pacientes na clínica que falam, doutor, eu já fiz 2 transplantes, eu fui para a Turquia fazer transplante. Só que você foi num médico que não falava a sua língua, ele não te orientou, ele não preparou o seu couro cabeludo para que você tivesse a melhor resposta, ele não te acompanhou no pós. A alopecia androgenética é um quadro crônico que precisa ser acompanhado, mas que bem acompanhado não vai te gerar incômodo nenhum, só vai te dar alegria, como diabetes. Então,
a gente precisa cuidar. E às vezes a gente está vivendo um momento onde todo mundo quer uma coisa muito rápida e pessoas às vezes oferecem sem esse esclarecimento. Então a gente tem que ser correto com as pessoas e não pode querer resolver tudo de uma vez. Você precisa de um acompanhamento, você precisa de um médico, entende? A alopécia é um tratamento médico. 80% das pessoas têm? Tem. 80% das pessoas têm alopecia androgenética. Então, assim, você vê, é uma coisa que vai incomodar muita gente. E que às vezes as pessoas estão sofrendo de verdade. Elas chegam humilhadas, tristes, e a solução está a um passo delas. Como tudo na vida. Mais homem do que mulher, né? Mas as mulheres também são acometidas. Tá? Talvez um pouco menos, mas também são acometidas, né? Então, é o que eu falei, como o quadro é multifatorial e a inflamação faz parte desse quadro, nesse mundo moderno, quem inflama mais perde mais colágeno, o colágeno é uma estrutura de ancoragem do fio, todo mundo está perdendo, né? Então, assim, todo mundo tem que cuidar. São todos bem-vindos. Bom, e quando precisa, tomo colágeno todo dia de manhã no saquinho. Não sei se funciona. Funciona, assim, eu falo que ele é o pedreiro. Na verdade, ele é o tijolinho, mas você precisa do pedreiro para construir o castelo. Entendeu? Então, você precisa das tecnologias, você precisa do estímulo, mas o colágeno é importante, sim. Todos os dias. É importante. Parte das minhas atividades, da sua rotina. Tudo. De manhã, tanta coisa. Meu pai disse que eu vou virar um zigoto um dia desse. eu vou ficar tão jovem que eu vou voltar. Vou virar um ovo. Isso é bom. Doutor, hoje as tecnologias estão aí, né? Sim. Estão aí as tecnologias, como você disse. Antigamente todo mundo ia por transplante, hoje existem muitos recursos antes dos transplantes. E o transplante é o último do último recurso, né? E associado a outros tratamentos, porque não é um recorte e cola, não é um plantar, é você transplantar para uma área que esteja fértil. Então, por isso você tem que ter essa visão, entende? Posso te fazer uma pergunta? Claro. Saiu um comentário, não sei se vocês viram, quando teve a coroação do rei Charles. Sim. E foram falando do filho dele, assim, né? E eu vi muitos comentários na internet assim, que o William tá... Cara, como é que pode um homem rico como aquele estar careca? Não sei se vocês viram vários, como é que pode? Aí entrou vários, aí começaram a mostrar cara de várias pessoas, tá? Como é que pode chegar? Aí eu vou te perguntar, doutor, por que as pessoas que às vezes também existem recursos e às vezes as pessoas não procuram ajuda de um tricologista? Porque a gente vive um mundo tão assim... não sei hoje, onde a gente tem olhado menos pra gente, onde a gente tem olhado muito pro outro e não tem olhado muito pra gente. É lógico que ele tem ali 1000 demandas, né? Mas talvez ele não esteja olhando tanto pra ele, a gente não sabe o quanto não incomoda. Eu acho que o cabelo impacta muito na segurança, na autoconfiança masculina e feminina. Eu acho que impacta muito, né? Mas eu também acho que, eu falei uma verdade, assim, a gente tem olhado muito para o outro, né? Para as redes sociais, para a vida do outro, gastando tempo nas redes sociais e se perdendo um pouco de o que vai me fazer bem. Né? Colocando assim limites, eu não vou fazer porque é caro, eu não vou fazer porque é longe, eu não vou fazer porque tem pós. Não tem pós cirúrgico. Hoje em dia a gente usa a técnica FUI, que eu retiro a unidade folicular, então a cicatrização é perfeita. Meus pacientes no dia seguinte estão me mandando fotos já andando felizes, assim, bonitos pela rua. Então por que ele não faz? Por que ele não busca? É lógico que ele precisava de um preparo da área doadora, ele precisava de um tratamento antes. Não seria justo com ele que se fizesse um transplante a toque de caixa, porque talvez ele não tivesse uma excelente resposta, mas ele é jovem, ele poderia fazer, mas eu acho que a gente está olhando pouco para a gente. No final das contas é a gente e a gente, né? Os nossos princípios e a vida, lógico, que demanda da gente muito, e a gente também gasta muito tempo, né? Um pouco. Eu fiz essa pergunta porque eu saberia que viria essa resposta, foi proposital, porque é o que a gente fala muito lá, né, Vandir, que a gente tem que voltar a olhar pra gente, é algo que a gente fala muito lá no Sou Bem Sucedido, a gente fala bastante aqui no programa, né? Eu acho que existe uma tendência das pessoas acharem que estão sendo egoístas quando elas olham para elas, mas eu já disse, volto a repetir, que não existe a possibilidade de você ajudar o outro e ser uma pessoa empática se você não está confortável e seguro dentro de você mesmo. Não existe isso. Tanto é que no avião, pessoal, eu canso de dizer isso, né?
Primeiro você bota, se tiver uma descompressão da cabine, você primeiro bota a máscara em você e depois você pensa no outro, porque senão se você estiver morto... Você não consegue nem pensar. Inerte. Fica inerte, você não consegue ajudar ninguém. Sim. Doutora, tudo com isso, né, com essas novidades e tal, a gente vê que o mercado tem mudado bastante, que hoje é uma tendência de se trabalhar a dermatologia dentro, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente está vendo coisas bastante chiques, o caso também que você está... um trabalho que você está fazendo, de trabalhar dentro, por exemplo, de grandes salões de beleza, unir grandes profissionais, né, da beleza com a tricologia, junto com o dermato. Como é que está sendo feito esse trabalho hoje? É o que eu falei. Hoje tudo é muito corrido. São Paulo tem um trânsito, né, assim, intenso, e as pessoas têm buscado resolver os seus problemas todos num lugar. Quanto mais quando esse lugar envolve o mesmo objetivo, o mesmo interesse, a mesma meta. Então, o paciente quer ter um cabelo que o agrade, bonito, saudável, mas a gente tem que entender que também a gente tem um couro cabeludo, onde existe a ciência por trás dele, onde existe uma microbiota que pode ser saudável ou não e que vai repercutir na saúde e na beleza do cabelo, e que a gente tem uma predisposição genética e outros quadros. Então, quando se unem grandes profissionais em busca do bem da pessoa, ela está muito melhor. E aí, acima de tudo, se cria uma área agradável, um ambiente onde ela resolva todos os seus problemas. Então, eu vejo que isso realmente é uma realidade que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses e nos próximos anos, com várias áreas. A gente vai tender a se encontrar. Né? Por isso que eu falo, ninguém está sozinho. É a questão da conveniência. Também. Um dos bens mais importantes que a gente tem é a conveniência. Por quê? Porque ele otimiza o tempo, que é o bem mais importante que a gente tem. É o nosso bem mais importante. Então, hoje, né, a senhora atende na Human Clinic. Sim, hoje. Sim. E esse trabalho está sendo feito onde também? E esse projeto também, então, assim, alguns profissionais da Human Clinic também estarão, né, no Home Concept, que é exatamente um conceito de uma beleza saudável para os seus cabelos. Então, você vai estar se cuidando, mas você também vai estar... cuidando e ali disponibilizando num mesmo lugar. Bom, é um momento, eu vou tirar essa tarde para mim, eu consigo estar lá, eu consigo me aprontar, eu consigo almoçar, eu consigo uma consulta com um dermatologista, eu consigo fazer um procedimento, tudo no mesmo lugar. Esse vai ser o futuro. Esse vai ser o futuro. Tudo no mesmo lugar. No mercado financeiro é como se fosse a ideia do mercado livre que as americanas não teve? É disso? Seria, em geral, o que eu digo é o seguinte: a conveniência é algo muito importante e a gente precifica a conveniência, porque algo conveniente, ele pode comandar um preço maior, porque você está cobrando essa conveniência, do que algo que é inconveniente, que o preço está na inconveniência de se deslocar. Se eu tiver que ir, o dermatologista é lá na Angélica aqui em São Paulo, na avenida, né, no oeste de São Paulo. Eu preciso estar lá na Aricanduva, que é no norte, para ir no cabeleireiro. E eu preciso... Esse tempo que eu passo no carro, ou no ônibus, ou no metrô, ou no trem, ou na moto, na bicicleta, indo de um lugar para o outro, isso vale dinheiro. Bem mais importante do ser humano é o tempo. A gente fala a vida. Não, é o tempo. Porque a vida, ela é determinada pela extensão do tempo que você fica por aqui. Então o tempo é muito importante. Então, quando você tem uma inconveniência de vários lugares, você tem que ir para outros lugares para correr atrás, você está gastando dinheiro, porque tempo é dinheiro. Quanto é que você estaria disposto a pagar para fazer tudo aquilo que você precisa fazer num único lugar, né? É o mesmo conceito do shopping center, né? O tênis no shopping center tende a ser mais caro do que na lojinha lá da tia Neném. Só que você está no shopping center, tem um lugar onde você vai comer, é um lugar seguro, tem onde parar o carro, tem todas essas vantagens. Então, o ambiente quando a gente vem de conveniência é uma maneira de você pensar a respeito do seu negócio, uma estratégia de conveniência. Como é que eu faço o meu produto, o meu serviço, aquilo que eu ganho dinheiro,
né? Aquela maneira com que eu me remunero, uma maneira mais conveniente para o meu cliente, e o cliente, eu vou buscar o cliente que está disposto a pagar por aquilo. Tá? Gente que não está disposto a pagar por conveniência, tá certo? Por exemplo, eu estaria disposto a pagar um pedágio urbano para reduzir o número de carros na cidade. Na hora, se falar assim, que você vai ganhar 1 hora por dia para você poder andar mais rápido no corredor, mas você tem que pagar, sei lá, R$20 por dia para entrar no centro expandido e burlar o rodízio, estou pagando. E assim como eu, muitas pessoas. Então o que a gente está falando aqui, doutora Patrícia, é exatamente isso. Eles estão criando um ambiente que você encontra todos os tipos de procedimentos que são relacionados com a dermatologia em tricologia. Então, tem tudo lá dentro, é isso, né? Sim, mas até mais do que isso. De novo, a gente está... assim, tudo passou tão rápido e a gente está voltando no tempo e cuidando bem do nosso bem maior, que é o paciente, que é o cliente, que é o ser humano. Entende? Então, quando bons profissionais se aliam no mesmo lugar para poder cuidar, a gente não pode ver o nosso negócio, o nosso paciente, o nosso trabalho, eu digo assim, de forma geral, a gente tem que ver como um todo. A pessoa quer estar com o cabelo bonito, isso depende da saúde, do volume de cabelos, depende do tricologista, depende do terapeuta capilar, depende do profissional que embeleza o cabelo. Então você precisa ter os 3 no mesmo lugar para você oferecer uma coisa que seja diferente do que todos oferecem. Entende? Então assim, a gente tem que olhar no nosso negócio, olhar o paciente e pensar de novo no todo. Você não pode pensar só no cabelo, você não pode pensar só do couro cabeludo para dentro, você não pode pensar só no couro cabeludo. Você tem que pensar que tudo está relacionado. De novo, o ser humano está relacionado com o outro, né? A gente se relacionando bem, sendo educado com as pessoas, sendo gentil, você abre portas. Do mesmo jeito, se eu cuido do cabelo, se eu dou ferramentas, tecnologias para que a pessoa, eu tenho o desejo de ter o cabelo comprido, com luzes, anelado e tal, eu estou dando saúde para o seu cabelo. Por isso é um novo conceito, onde você vai buscar o todo e você vai encontrar vários profissionais competentes para te oferecer o melhor. É a busca pelo melhor e não mais do mesmo. Sou bem sucedido. É isso aí, o sucesso é a base disso. Não é? Sou bem sucedido. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta um pouco fora do assunto. Por que muitas pessoas procuravam transplante capilar na Turquia? Eu ia perguntar por que Turquia? Turquia é famosa por ela isso? É uma referência, mas é o que eu falei. Então, assim, acaba sendo, a princípio, né, uma forma de passeio. Você vai passear, você aproveita, vai conhecer, e aí você vai fazer o transplante. Agora, pensa comigo, você vai fazer um transplante amanhã. Você vai estar passeando hoje ou você vai estar pensando, ai meu Deus, eu não falo a língua do médico. Será que ele vai me anestesiar? Será que vai doer? Será que vai ficar tudo bem? Será que eu vou ficar... Então, assim, não faz tanto sentido. O médico brasileiro, o médico dermatologista brasileiro no mundo inteiro, a gente não deve nada a ninguém. É um médico envolvido, é um médico que estuda muito, sabe? Então, assim, eu não acho, de novo, que a gente tem que olhar para fora. A gente tem que olhar para a gente. A gente tem que buscar no Brasil, onde você vai ter o contato do seu médico, onde você vai ter as dúvidas, onde você vai ser acompanhado. Então, também é uma coisa meio, sabe, que a gente tem que voltar um pouco, né? Voltar para o que é nosso, sabe? E buscar o médico que vai poder te dar esse suporte. Então, foi um pouco assim, lá os transplantes são feitos um ao lado do outro. Então, assim, o risco de contaminação é enorme. Existe contaminação na pele. É um procedimento muito tranquilo, muito seguro, mas é cabelo. Existe um risco de contaminação. Várias pessoas transitando na sala com vários pacientes. Não é o correto. E aí, de novo, eu falo... Literalmente um do lado do outro. Um do lado do outro. Com produção em massa. Produção em massa. E aí é o que eu falo. O que vai te oferecer o melhor resultado? A tecnologia, o entendimento, o estudo. Mas por que eles são referências se é assim um negócio meio que uma um pouco até por isso, né? Porque como é uma esteira de produção, eles cresceram em número e aí eles apareceram mais. Não, né? por qualidade. Não por qualidade. Uma referência de qualidade. Não. Fazer o procedimento do transplante é um ato técnico, assim,
onde você executa, está treinado para aquilo. Só que a gente precisa desenvolver não é a capacidade de se realizar um procedimento, é a capacidade emocional das pessoas, é a capacidade de estar envolvido com aquele paciente, entender que aquilo incomoda, como você pode oferecer naquele caso algo que vá acrescentar. A dermatologia está evoluindo muito. Hoje a gente tem uma terapia que eu diria regenerativa, onde você usa células tronco que vão beneficiar aquele paciente. Então você não precisa tirar as unidades doadoras em grande quantidade para o paciente amanhã virar uma Madonna dos cabelos, deformado, sem cabelo aqui, com cabelo aqui e com perda aqui, porque ele não se cuidou. Então é muito importante essa consciência, né, de que o transplante é um ato médico. O médico vai poder te oferecer o melhor, porque ele entende. Eu tenho uma pergunta, que é uma coisa que acontece muito na minha família e eu vejo nos amigos, etc. Por que a maioria dos homens começa a perder o cabelo aqui atrás? Existem várias formas de alopecia androgenética. Você pode começar pela entrada, pelo vértex ou coroa. Você pode perder como se a testa estivesse aumentando. Então, assim, é porque é uma forma que a gente observa e já reconhece, né? O que não é visto não é lembrado. Então, você reconhece e vê. É uma das formas de se ter uma alopecia androgenética, onde um vai caminhando com o outro, porque na verdade, no final, se você não tratar, seja aquele que começou com a entrada ou na coroa, todos eles vão culminar na perda total, restando só essa área. Já tô tratando, graças a Deus. Mas hoje em dia só fica careca quem quer. Existe tecnologia, existe transplante, existe suporte. Mas existe por isso que eu perguntei aquilo. Como coisas. É que pode, né? A gente percebe. Isso é para vocês entenderem como a gente não olha para nós. Ou se limita, né? Eu tenho um amigo careca que a gente faz a maior bagunça com ele, manda pente, essas coisas assim. E ele é um cara esclarecido pra caramba. Então, super cara. Mas ele resolveu que ia ficar careca e agora são escolhas, tudo. Mas você vê que assim, às vezes a gente, o que a doutora falou, as pessoas perderam o sentido de olhar para o sentido. Essa é a palavra, o sentido de olhar para si mesmo. Acho que sim. Né? Porque se você vê que assim, se a pessoa ela não tem recursos, uma coisa. Sim, a gente entende. A gente entende. Mas às vezes a pessoa ela tem um recurso e mesmo assim ela não procura. E vale lembrar, só para costurar, que nós aqui no Brasil, nós temos os melhores médicos. Eu vou concordar. Inclusive aqui a doutora Patrícia Fabrini é uma das melhores psicologistas que nós temos no país, né? Que faz parte da equipe dele, que já veio aqui, que eles trabalham junto, o doutor Fernando Macedo, é o rei do laser. Não tem ninguém no Brasil, não tem ninguém assim. Quando eu brinco com ele, às vezes assim, quando você olha no retrovisor, você não vê ninguém. Né? Porque ele está muito lá na frente a questão de tecnologia. Ele vai dar palestras no mundo inteiro. Né? E às vezes a gente tem que aprender a valorizar o que temos aqui, porque temos muitos profissionais. Concorda comigo, Vandinho? Tem. Não, eu tive um câncer de pâncreas. Eu tive um tumor neuroendócrino. Foi um susto. Peguei completamente sem nenhum tipo de... Não tinha sintomas, eu fiquei doente com uma outra coisa e por sorte fizeram uma tomografia e saiu, e aí fui fazer todos os exames. Eu estava no Brasil a trabalho, eu não morava no Brasil. Eu tive sorte, meu pai é médico, meu pai professor e tudo, e aí o rapaz que estava no pronto-socorro tinha sido aluno do meu pai, reconheci meu pai, o Dr. Yuri, e o Dr. Yuri pediu para o meu pai, falou, meu pai queria fazer um ultrassom, e ele falou, não, vamos fazer uma tomografia. E aí saiu, isso aí deu um baque danado, e eu fui operado, né, pelo professor Dr. Marcel Machado, que é uma referência, mas eu não sabia que o Dr. Marcel Machado era essa referência em pâncreas e fígado. Então eu fiz uma consulta por minha conta própria no Instituto de Câncer de Houston, maior referência no mundo de tratamento de câncer, inclusive a parte de fígado e pâncreas. E quando eu falei com o médico que era supostamente Deus na Terra,
E eu falei, eu tenho essa condição, mandei a documentação, todos os exames, e ele falou, olha, você vai ser operado pelo Dr. Machado. O Dr. Machado é uma referência mundial, a gente vai nas conferências, nos congressos para ver ele. Eles de lá falaram para você. Para ver ele. Então, a cirurgia em si não tem nenhuma razão para você vir aqui fazer. Tá vendo só? Se, por acaso, não puder ser feita a cirurgia por uma razão ou outra, muito perto da artéria, alguma coisa assim, a coisa fica mais complicada para o seu lado. Aí nós temos terapias, né, tecnologias que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Aí sim caberia você vir aqui. Mas para a cirurgia em si, é uma cirurgia delicada, a cirurgia demora muito, o pâncreas é atrás de tudo, é uma coisa horrorosa, chata. O Dr. Marcel não tem diferença ser operado aqui ou aí. Tá vendo? E eu fui cabeça do Dr. Marcel, meus pais presentes, minha esposa, todo mundo lá. Pai e mãe médica, meu pai é cirurgião do aparelho digestivo, então teve até uma confusão que ele queria me operar. E aí, obviamente, né, meu pai até hoje ainda reclama por não ter sido o médico que me operou. Eu falei, vai que eu morro nesse negócio aí. Mano. Você está vendo os valores, né? Gente, olha só, tá muito bom, mas o nosso tempo está se esgotando. Olha, dá para ter mais 2 horas falando. Faz mais uma pergunta para ela. Mais uma pergunta? Mais uma pergunta. Doutora, se tivesse aqui a sua família inteira, aqui, filhos, marido, o que a senhora falaria para eles quando a senhora olha para sua trajetória? Que eu devo tudo a eles e a Deus. Então, em primeiro lugar a Deus, em segundo lugar a minha família, em terceiro lugar aos meus amigos. É isso. Que legal. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigada a vocês, viu? Muito obrigada. Obrigada. Meu amigo, tamo junto. Anota aí, hein? Anota aí. Pessoal, é o seguinte, toda quarta-feira é o nosso encontro aqui na BMC News. Você que é telespectador, você pode e deve, é um direito seu de você estar conosco durante uma semana degustando tanto as mentorias com o Vandir Silveira, a mim mais 11 especialistas, tá bom? É só você aí colocar o seu celular nesse QR Code, fala com a Keila, agenda e vem fazer parte conosco, tá bom? Um abraço pra vocês, até semana que vem. Tchau, pessoal. Até mais.